E Davi, como já disse, foi tomado de um espírito de ódio, de raiva, de vingança. O seu coração não se continha, é como se Davi tivesse ficado na mais correta expressão da palavra. Davi ficou cego de raiva. Ele perdeu o senso de julgar o que era justo e o que não era justo, o que era certo e o que não era certo. Ele pensou: eu fiz o bem à casa deste homem, eu fiz o bem aos seus servos, olha, eu vou matar todo mundo. Eu não vou matar Nabal. Ele vai ser o primeiro, mas eu não vou deixar nenhum do sexo masculino vivo da sua parentela, da sua casa ou dos seus servos. E assim foi Davi, movido de raiva, com um espírito de vingança, implacável. Só que Davi era um homem de Deus, um homem bom, um homem temente, mas que teve um momento em que foi tomado pelo orgulho. Se sentiu afrontado. Eu sou rei e ele não vai atender a minha necessidade, não apenas porque sou rei, mas eu fiz o bem a ele. Ele não quer me retribuir o bem. Eu coloquei os meus soldados para guardar os homens dele como se fosse uma muralha. E ele não quer atender a minha necessidade. Não houve quem parasse Davi, porque o único que poderia acalmar o seu espírito havia morrido, que era o profeta Samuel. Só que Deus conhecia Davi. Deus disse: eu não posso deixar ele fazer isto, não sem ir lá e intervir. Deus então move o coração da mulher de Nabal, Abigail, e a leva até Davi, e ela começa a falar aquelas palavras que aqui nós já lemos. O Senhor vai ficar com o coração pesado, porque o Senhor vai estar cometendo uma injustiça. Homens inocentes serão mortos, porque o Senhor está irado. Porque, resumindo, simplificando a palavra dela, Davi ouviu aquilo. E Davi, quando ouviu as palavras de Abigail, ele entendeu que Deus a havia enviado para impedi-lo de cometer um pecado grave, que ia ser pesado sobre a sua vida todos os dias em que ele vivesse perante Deus. Davi então volta e recua e disse: Abigail, o Senhor te enviou para encontrar comigo. E ele vai e declara para ela o que ele estava disposto a fazer. Eu ia matar Nabal, seu marido, e ia matar todos os homens que estivessem na sua casa. O Senhor poderia fazer o que quisesse com os meus adversários, se eu deixasse um só do sexo masculino vivo na sua casa. Pode voltar, porque eu sei que o Senhor te enviou para me impedir de fazer tal coisa. Davi se arrependeu deste mal. Davi se arrependeu do espírito de vingança e deixou Deus agir. Na verdade, Davi nem sabia que Deus ia agir. Deus viu que havia uma afronta, que havia uma injustiça feita a Davi, mas para Deus isso não justificava Davi querer se vingar. Então o Senhor coloca perante Davi uma mulher como se fosse uma profetisa. Eu não tenho Samuel para enviar, então eu vou enviar Abigail. Davi disse: vá em paz para sua casa, porque eu resolvi atender a sua petição. Passando alguns dias, Davi recebe uma notícia que Nabal havia morrido. O que Davi não sabia até o momento é o que diz o versículo 30, o versículo 38. Passado uns 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e este o quê? Morreu. Amém? Muitas vezes nós agimos como Davi, porque há muitas pessoas que nos rodeiam que têm esse mesmo espírito de Belial, pessoas perversas, como Nabal, que nos fazem o mal, incitam o mal contra nós, nos causa dano, nos causa dor. E qual é eu vou dizer, o espírito natural que toma conta?
de muitas pessoas, se não todos nós, o espírito de vingança, de querer retribuir aquele que nos fez o mal, ou que nos fez a afronta, ou que não retribuiu o bem que nós fizemos a ele. Nós queremos retribuir muitas vezes na mesma moeda, na mesma proporção. Há um dito popular que diz assim: a quem se deu, a quem se paga. Ou a quem se deve, a quem se paga. Eu nunca entendi muito esse texto, a fala dele, mas eu entendi o seu significado. Ele falava de vingança. E muitas vezes nós somos impelidos a cometer tal ação. O que o Senhor disse através de Paulo em Romanos 12, versículo 19? A mim pertence a vingança. No momento em que Davi disse: eu não vou mais me vingar de Nabal. Davi estava cego de ódio, de raiva. Nós podemos julgar Davi aqui e falar: mas Davi tinha razão. Quais de nós, no lugar de Davi, não teríamos o mesmo sentimento? Imagina assim você, trazendo alguém para sua casa, um conhecido ou um desconhecido, tanto faz. Você vai, traz alguém para sua casa, ou mesmo que não traga para sua casa, você resolve ajudar alguém. Você leva a cesta básica, paga as contas, alguém que está passando por dificuldade. Você protege aquela pessoa, você assume aquela pessoa ou a sua família como se fosse sua. E você cuida de tudo durante 3, 4, 5 meses. Passados 6 meses, aquela família se restabelece. Você fez o bem a ela. De repente, você se vê numa situação de precisar de algo daquela família ou da pessoa daquela família. Você vai dizer assim: meu filho, vá na casa de fulano de tal, porque nós ajudamos ele muito e eu tenho certeza que ele vai retribuir, porque agora somos nós que precisamos da mão estendida. Vá lá, pede ele para nos ajudar assim, assim e assado, que ele vai fazer, e diga a ele que eu abençoo ele, todos os seus bens, os seus filhos, e que ele seja próspero. Aí vai o Marcos, simbolizando aqui meu filho, vai lá e pede ajuda. Quando chega lá, diz: olha, o Arley pediu, meu pai pediu se você pode ajudá-lo, ele está passando por dificuldade, e você se tornou uma pessoa próspera, então ele diz que abençoa você, que você tenha prosperidade, mas que você possa, dentro dos seus recursos, enviar algum auxílio para ele. Aí essa pessoa vai fazer assim: eu nem sei quem é o Arley, eu não devo nada para ele não, ele me ajudou porque ele quis. Fala com ele, se ele quiser que ele vá trabalhar. Aí ele vem para mim, e eu esperando aquela mão sendo estendida novamente a mim, ele me fala essas palavras, do jeito que ele ouviu. O que você acha que vai acontecer com o meu espírito? Ou com o seu? Vai ser tomado de uma indignação. É a primeira coisa que acontece com o homem. É a raiva, é a indignação, é aquela questão de: eu fiz o bem a ele e ele não reconhece, agora que eu preciso ele não faz. Eu vou me vingar dele. Ah, mas espera aí, eu conheço o patrão dele, é meu amigo. Ele está achando que ele está próximo, que é do trabalho? Eu dou 5 dias. Ele vai perder esse emprego, porque o patrão dele é meu amigo. Eu vou ligar para o patrão dele. Amanhã, ele vai saber que está demitido. E depois eu vou falar com ele: foi eu, tá? Entende o cenário que eu estou criando? Muitas vezes, nós nos deparamos com situações assim. Nos sentimos afrontados e queremos nos vingar. E Deus diz: a mim pertence a vingança. Quando Davi deixou de matar Nabal, isso não tirou dos olhos de Deus o que Nabal fez com Davi. Deus disse: agora que você saiu, agora que você não vai sujar suas mãos de sangue, porque aí você teria pecado perante mim, agora eu vou tomar as suas dores. Agora sou eu que vou me vingar. Só que Deus vai fazer da forma justa. Deus não matou os servos de Nabal. Deus não matou os filhos de Nabal, que nada tinham a ver com a atitude dele. Deus colocou uma doença, uma enfermidade apenas em Nabal. E este veio a quê? A morrer. E este veio a falecer. É assim que Deus age, quando nós colocamos na mão dele o que só ele
tem o poder de fazer de forma justa. Cada vez que nós queremos nos vingar de quem nos faz o mal, seja a pessoa quem for, nós tomamos o lugar de juiz que é Deus. E fazemos algo que Deus proíbe que o filho faça. Deus proíbe que eu me vingue de quem me faz o mal. Deus proíbe que você se vingue de quem te faz o mal. Ele não impede você de fazer. Deus não impediu Davi de fazer. Mas Davi recebeu uma palavra de conselho. Quando ele não tinha o profeta, Deus usou a mulher daquele que ele queria matar. Não faça isso. Você vai estar sendo injusto, porque homens inocentes serão mortos por tuas mãos, e o seu coração, que é um coração justo, meu rei, o seu coração vai ficar pesado de culpa, porque é assim. Quando nós estamos com raiva, quando nós estamos irados, nós falamos o que queremos, temos muitas das vezes consciência do que estamos falando, mas perdemos a consciência da consequência que vamos deixar para nós e para o outro. Esse é o problema da raiva. Esse é o problema de nós queremos nos vingar das pessoas. Isso vai se voltar contra nós, porque Deus vai deixar de nos defender para nos colocar como culpados, iguais àqueles que nós julgamos serem culpados contra nós. E muitas das vezes você, eu, nós nos deparamos com situações assim. O que fazemos? Engolimos seco? Eu cresci ouvindo na minha parentela, fora da minha parentela, nas ruas, nas escolas, nos lugares que eu frequentava, eu não levo desaforo para casa. Ou seja, eu vou me vingar de quem me faz o mal. Pisou no meu calo, só pisa uma vez. Espírito de vingança. Eu me lembro das palavras, pelo menos atribuída a um sábio pseudo-psicólogo conhecedor das características e comportamentos humanos, chamado Ramon Valdez, vulgo Seu Madruga. A vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena. Palavra e oração.